Antes de passar e convidar o próximo ocupante da tribuna, eu gostaria, seguindo a alternância aqui da condução dos trabalhos da nossa audiência pública, convidar o conselheiro Saulo Casale Bahia para ocupar a presidência aqui da sessão. Bem, eu tenho a honra de convidar, então, o presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, FENOJUS, João Batista Fernandes de Souza. Minha cordial saudação a todos os presentes, aos juízes, desembargadores, servidores que aqui estão nos ouvindo e todos aqueles que hoje nos veem e nos escutam pela rádio CNJ, televisão CNJ. Antes de mais nada, saudando aqui os colegas que vieram de seu estado tão distante, como do Pará, como o Edivaldo aqui presente, Antônio Carlos da Paraíba, Mauro Xavier do Ceará. Temos aqui a presença também de outros colegas de outros estados que vieram aqui tratar conosco o problema dessa audiência pública da eficiência da justiça de primeiro grau. Eu abro minha palavra pedindo discordância do secretário que esteve aqui falando anteriormente, o secretário da Reforma do Judiciário, quando ele trata do assunto de um poder judiciário independente. Quem milita na justiça estadual vê que esse ponto não é verdadeiro. O poder judiciário vive a reboque do executivo estadual. O executivo estadual não cumpre a legislação, não cumpre a Constituição, não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, que determina os gastos e os limites legais e prudenciais para gastos com servidores. Todo ano é a mesma coisa. É o Poder Judiciário pedindo suplementação de verba, o Executivo fazendo corte na lei orçamentária anual do Judiciário. Não há eficiência do Judiciário sem um Judiciário independente. E para um Judiciário ser independente é necessário que nos respeitemos quanto poder e exijamos aquilo que é nosso direito, o que manda a legislação e o que manda a Constituição. Caso contrário, nós não vamos chegar a ponto nenhum. A carência de juiz está diversamente já discutida aqui. Servidores, então, nem se fala. E aí, quando você fala da necessidade de prestar concurso público, é a mesma conversa toda a vida. Não há como, não há lei que determine por que a Assembleia Legislativa não aprova, não há verba. Então não pode haver eficiência na justiça de primeiro grau enquanto nós que fazemos o Poder Judiciário não sintamos como um Poder Judiciário independente, que não precisamos estar a reboque do Executivo. Toda a vida vive a mesma coisa. Se fala de independência dos poderes, no entanto, eu vejo, eu como presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, em reuniões com desembargadores, presidente de tribunal, a angústia que tem de querer colocar a justiça para andar, mas a âncora de não poder fazer nada. Por quê? Porque está amarrado a lei orçamentária anual, manda-se para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa corta a seu bel prazer e fica novamente o Judiciário a pedir suplementação, sendo tratado no Executivo como uma secretaria de terceiro escalão. Então é necessário, primeiro, que se tenha a independência real do Judiciário, que nós possamos definir o nosso destino, que nós possamos entrar nos nossos próprias administrações, no sentido de que sejamos independentes. Esse é um ponto. E por que não é feito isso? Aí é uma coisa que eu peço aqui ao Conselho Nacional de Justiça, que veja por que não está sendo cumprido. Por que o Executivo não transfere o 12º e também não se faz nada? É uma coisa que tem que ser vista. Não se pode falar de justiça de primeiro grau, de eficiência de primeiro grau, se não tiver um Poder Judiciário livre.
A sociedade vê o Poder Judiciário como o último porto para seus anseios. E, no entanto, fica decepcionado quando passam anos a fio aí os processos sem andar. Por quê? Porque não tem juiz, porque não tem desembargadores, porque não tem servidores, não tem oficial de justiça. Isso tem que mudar. É necessário que haja um compromisso no sentido de que levemos isso avante. E aqui já fica uma proposta, que se crie um grupo de trabalho aqui, para que não fiquemos apenas em audiência pública. Que tiremos daqui as diretrizes e esse grupo de trabalho possa acompanhá-los, possa fazer, possa seguir. Não se cabe mais aqui se pensar numa justiça da época de Pedro Álvares Cabral. Falou-se aqui no processo judicial eletrônico, não tem volta. É necessário que se haja, mas é necessário que haja materialização, é necessário que haja condição. Criou-se agora a estigma que com o processo eletrônico, vai acabar o oficial de justiça. Não é necessário mais. É muito fácil falar. Conclamo qualquer aqui, depois que queira, a nos acompanhar numa diligência. O oficial de justiça não é mais aquele que é pego a laço no meio da rua, não. Somos servidores de nível superior. Em sua grande maioria, bacharéis em direito. No entanto, alguns tribunais estaduais, ao invés de ver a celeridade no processo, estão querendo criar estigma do analista judiciário executor de mandado. Onde é que está essa figura nas leis desse país? Os códigos e as leis falam oficial de justiça. Eu vou cumprir um mandado, me apresento lá, sou analista judiciário executor de mandado. Onde é que se viu isso? Isso não existe. Então que esse conselho também adote a nomenclatura que tem que ser, é oficial de justiça. Nós não podemos mais estar aqui achando que tudo vai acabar, que tudo é maravilha, que não. Não, está tudo eletrônico, não é mais necessário, oficial de justiça não é mais necessário, mas vai fazer uma busca e apreensão de menor. Vá lá cumprir um despejo, vá fazer uma Lei Maria da Penha. Você tem que ser bacharel em direito, sociólogo, psicólogo, conselheiro, sob pena de, se você der as costas, talvez leve um tiro. Porque eles não veem o oficial de justiça como um agente público. Eles veem o oficial de justiça como aquele que está ali para tirar o seu direito e seus bens. Isso não é verdade. E muitos querem crer e colocam como seu oficial de justiça cargo irrelevante, é um apêndice. Por quê? Porque eles é um entregador de papel. Venha entregar o papel aqui do lado de cá. Venha saber da realidade que se cumpre. O oficial de justiça é a justiça em campo. É quem materializa os feitos. E se quer se falar de celeridade, de redução, ora, se falou aqui em conciliação, em mediação. Ora, mas se é o oficial de justiça que está lá, com as partes, por que ele não pode reduzir a termo aquilo ali e levar para o juiz homologar, encerrar o processo? Por que não pode? Por que o oficial de justiça não pode ser o conciliador na redução processual? E tome feito. Cumpre-se, volta, vai, volta. Por quê? Porque alguns, sob a expensa de não perder os seus poderes, amanhã o oficial de justiça está sentando aqui no meu birô. A realidade é essa. Não se quer isso. Nós queremos exatamente o que se busca aqui. Uma sociedade livre e justa e reconhecida nesse país, que ainda não é. Portanto, oficial de justiça, a nomenclatura é oficial de justiça. Tem que ser bacharel em direito? Sim. Coisa que alguns estados ainda relutam em reconhecer. Por quê? Sobre a mesma desculpa. Não, é legal, tá certo, tem que ter bacharel em direito. Mas o executivo é que tem a chave do cofre, né? O que é isso? É a mesma coisa eu chegar num banco, dizer que vou fazer uma retirada do meu depósito que está lá, e o gerente dizer, não, você só pode tirar 10. Mal comparado a isso está acontecendo. A lei determina o 5,7 do limite prudencial e 6 no limite legal, mas o executivo corta, a Assembleia Legislativa corta. Mas quem tem a chave do cofre tem que acabar com isso. Poder judiciário é poder judiciário. Tem que ser visto como um poder independente,
não está seguindo a reboque de quem quer que seja. Esses são os pontos. E aqui, frente àquilo que foi dito, seguindo aqui os procedimentos, se coloca o oficial de justiça, já não chega o número de mandatos que se tem para fazer, que muitas vezes a Secretaria de Vara não fazem seus expedientes necessários, por preguiça, desídia, incompetência, sei lá o quê. Espeça-se mandado. Espeça-se mandado. Aí tu vai cumprir o mandado na favela. Requisita força policial. Aí tem dois casos. Porque se for no momento político, nem anda, porque a polícia nem chega. O governador não tem interesse, então não pode ter aqui. Por que o oficial de justiça, no cumprimento dessas ordens, não pode ter direito a seu porte de arma para defesa pessoal? Porque ao invés de se estar mendigando a força policial, não podem ir 4, 5 oficiais cumprir essa diligência? Isso é necessário. Isso também é celeridade processual. Já não se basta aqui, além de cumprir esse tipo de coisa, está-se a reboque do TRE, cumprindo-se mandado do TRE, da Justiça Federal, da Fazenda Federal, Fazenda Municipal, e a contrapartida é nada. Vou dizer de novo, nada. Ninguém trabalha de graça, não. A Justiça não vai andar assim. O oficial de Justiça é o único que disponibiliza seu carro a serviço do Estado. E se colocou aqui uma resolução, a resolução 70, quando se falou em orçamento participativo, que os servidores têm que fazer parte. E tem tribunais que não respeitam. E a gente vem para cá, reclama nesse conselho, e a resposta é: aguarde que nós estamos analisando. Ou segue, ou esperemos. A 153, então, colocada aqui agora, está sem ser efetivada. Nós temos denúncia do problema no Pará, Paraná, Paraíba, em todo canto. Todo canto vai aparecer. O que está havendo? A resolução 153, a verba tem que sair. É da verba de custeio, não é de verba de pessoal, não. É verba de custeio. E se falou de gestão aqui. Então tem que ver qual é a gestão que deve ser aplicada. É ver qual é a prioridade. O cliente do Poder Judiciário é a população, é o Estado. Então temos que ver de que forma pode ser atingido. Não bastasse esses pontos, com essa história de colocar analista judiciário executor de mandados, tá aí, alguns tribunais, como o Estado de Sergipe e do Paraná, extinguiram o cargo de oficial de justiça. Extinguiram. Como se o juiz pudesse simplesmente, na caneta, passar para qualquer um a fé pública. Fé pública é inerente do cargo. Não é transferível. Ela é inerente do cargo. Então não pode. Se vamos trabalhar para que tenha eficiência de primeiro grau, vamos respeitar o servidor. Vamos respeitar o Poder Judiciário. Vamos respeitar o oficial de justiça. Porque, caso contrário, se essas normas editadas por esse conselho, que são feitas dentro desse conselho, não forem cumpridas, e esse conselho não fizer cumprir a sua própria determinação, nós estamos aqui perdendo tempo. Isso não existe. Direito tem quem direito anda. E nós não estamos aqui para chegar e criticar, não. Somos parceiros. No dia que houver esse entendimento que servidores, magistrados, desembargadores, somos essenciais para que se tenha uma sociedade livre e justa, teremos soluções fáceis de serem encontradas. Para finalizar, quero apenas deixar aqui uma reflexão para todos aqui. Não existe sociedade livre sem poder judiciário independente. Não existe sociedade livre sem poder judiciário independente. E não há judiciário independente enquanto não for respeitado pelos outros poderes, enquanto esse poder não respeitar os servidores, não respeitar o oficial de justiça. Muito obrigado.